não bebo, não fumo, não mato, não roubo, não adultero. Como se pecado fosse só isso, né? Aí você pode falar para ela, e os seus pensamentos? Você nunca pensou mal? Você sabia que por um pensamento a gente já cometeu todos esses pecados? Até em pensamento a gente rouba, em pensamento a gente adultera, em pensamento a gente mata. Você nunca teve nenhum mau pensamento? Então você é pecador. Todos pecaram. Tá? E aí? Mas não tem como livrar dessa? Não tem como eu não ser pecador? Não. Porque a semente do pecado passou de um homem para todos. Como nós somos descendentes de Adão, é como uma doença congênita, hereditária, que passa de pessoa para pessoa, para todas as gerações. E aí? Quer dizer que eu estou irremediavelmente perdido, já que todos pecaram? Não! Qual é o próximo versículo? Romanos 6, 23. É só lembrar que 6 é o dobro de 3 e o 23 permanece. Então, recapitulando, Romanos 3, 23, que diz que todos pecaram, e depois Romanos 6, 23, que diz o quê? Porque o salário ou a consequência do pecado é a morte. Mas o dom, o presente, gratuito, é bom frisar que é gratuito, não é por obras, não é pela lei, não é pelos mandamentos. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aí você pode completar por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E aí? Já que eu sou pecador, mas eu tenho como consequência a morte. E aí? Não tem jeito para mim? Tem jeito. Qual o jeito que Deus preparou? Aí, João 3,16. Por quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho gerado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ué, mas aquele que crê em Jesus não morre? Eu vejo tanto crente morrer, tanto cristão, gente boa morrer. Mas tem 3 tipos de morte. Uma morte você já está. Uma delas você já está. Como? Morte é separação de Deus. A palavra morte quer dizer separação. Então nós temos 3 tipos de morte. A separação de Deus, que todo homem sem Deus já está, porque Deus sendo santo, puro, limpo, ele não pode se associar a pecador. Todo aquele que está no pecado e não recebeu a purificação de Jesus, está morto. Não é isso que diz Paulo aos Efésios, dizendo que nós estávamos mortos nos nossos delitos, nas nossas ofensas, nas nossas iniquidades? Mas Deus, pelo seu amor, nos reconciliou com Deus, com Ele, através de Jesus. Então, nós estávamos mortos, e assim que o pecador sem Jesus está morto. Agora, tem um segundo tipo de morte, que todos nós experimentaremos, se Jesus não voltar antes. Qual é a segunda morte? Separação do corpo e da alma, certo? Já que morte é separação, nós experimentaremos essa morte, que é a separação do corpo e da alma. A alma ou espírito, alguns juntam os dois, espírito e alma, outros fazem divisão, mas a alma e o espírito, ou a alma com o espírito, voltam para Deus, que o deu, e o pó volta para a terra, de onde veio. Então todos voltam para Deus. Não, volta para Deus determinar o destino. É isso que quer dizer. O espírito volta a Deus, o espírito e a alma. O espírito está dentro do corpo, porque o corpo é só uma casa, é onde habita o espírito e a alma. O espírito é aquele que nos comunica com Deus, e a alma é a sede dos sentimentos, dos afetos, das emoções, intelecto, está tudo na alma. Então o espírito e a alma, ou o espírito e a alma, vão para Deus que o deu, que vai determinar o destino, e o corpo volta para a terra, que é pó. Glória a Deus. E aí, pastor, sou pecador, o salário do pecado é a morte, mas Deus enviou Jesus para me dar essa solução, me reconciliar com Deus, me unir novamente a Deus, para mim não ter essa morte. Não falei do terceiro tipo de morte.
Se o primeiro é a separação que nós estávamos de Deus, o segundo é a separação do corpo e da alma, a terceira morte, que é mais terrível, é a separação eterna de Deus. Essa não tem mais jeito, essa para sempre nós estaremos separados de Deus, se não nos reconciliarmos com Jesus antes. Separação eterna, quer dizer, tormento eterno. Inferno é literal, mas para aqueles que não conseguem ver uma coisa literal, eu falo de um pesadelo. Você já teve um pesadelo? É ruim? Você queria viver um pesadelo eternamente? É assim o inferno, é você ser atormentado eternamente. Agora, você já teve um sonho bom? Você está num paraíso, num lugar lindo, assim, tranquilo, aquela paz. Você queria viver esse sonho eternamente? Sim, assim é o céu. Já que existe essa polêmica, mas o inferno é um lugar real? O inferno é um lugar físico? O céu é um lugar real? O céu é um lugar físico? É, mas para entrar na mente humana, às vezes é difícil. Eu falo de um sonho ou um pesadelo, e aí as pessoas veem que já experimentaram isso, sabe como é. Beleza? Então, para que eu não experimente essa morte eterna, o que eu devo fazer? Essa é a pergunta mais esperada pelo evangelista, para aquela pessoa que evangeliza, aquela pessoa que quer ganhar uma. O que eu devo fazer? Qual é o quarto versículo? Romanos 10, 9. Que diz o quê? A saber que a tua boca confessar o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A saber, se com o teu coração creres, Que a tua boca. E a tua boca confessares que Jesus é Deus, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É só isso. É eu crer no coração que Jesus, que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e com a minha boca confessar, só isso. Só que se você fizer isso de coração, realmente você está salvo. Agora, se você fizer só da boca para fora, não. Quantas pessoas dizem, eu creio que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos? Ah, eu confesso Jesus como Senhor, mas a vida não muda. Já viram pessoa assim? Você fala, você quer receber Jesus? Quer? Você declara que Jesus é o Senhor? Declara. Você declara que crê que Ele ressuscitou dentre os mortos? Tá. Você abre sua boca para dizer Jesus é o Senhor e recebe a sua vida. Aí a pessoa sai, não mudou nada. Houve salvação? Não, porque não foi do coração. Aí vem aquela polêmica. A salvação é um processo ou é um ato instantâneo? Tem um pregador aí, tem uma mensagem linda, muito impactante. Não sei se vocês já viram na internet, Paul Washington. A mensagem dele é dura. A mensagem de arrependimento, ele prega para os americanos, aquela igreja que está afastada de Deus, aquela igreja que está somente literal, aquela igreja que é somente nominal. Tem grandes evangelistas, grandes movimentos, grandes igrejas, templos enormes, mas as pessoas estão longe de Deus. Então ele prega que a salvação é um processo. E não basta somente a pessoa declarar que crê em Jesus, que confessa Jesus como Senhor, que está salvo. O que vocês acham? A salvação é um processo ou acontece instantaneamente? Processo. Processo? Eu acho que instantâneo não é processo aí, mas você tem que mantê-lo. E se Deus morreu, levou com Ele todos os nossos pecados, há de que nós temos que crer a ressuscitação de Cristo, mas também o que Ele levou de nós. Porque Deus é justo e Ele não volta atrás. Então, uns acreditam que a salvação é um processo, outros acreditam que não. É instantâneo, mas é mantida pelo arrependimento. Beleza. E aqueles que não acreditam que a salvação é um processo? Aliás, aqueles que não acreditam que a salvação é instantânea. O que falar do ladrão da cruz? A salvação do ladrão da cruz foi instantânea ou não? Foi. Instantânea. Então a salvação pode ser instantânea? Sim. Pode. Se ela pode ser instantânea, eu não acredito que seja um processo. Porque a pessoa que fez a decisão de coração, realmente naquele momento ela está consciente, ela entregou a sua vida. Se ela morrer no instante segundo, ela vai para o céu. Vocês não acreditam nisso? Agora, a Suzane lembrou bem.
correção tem que ser real, tem que ser sincera, não basta ser de boa. Se for sincera, real, acompanha a salvação um outro processo, que é o processo da santificação. Se eu, na hora da decisão, realmente eu me entreguei de coração, acreditei de verdade, eu estou salvo. Consequentemente, acompanha-se a isso o processo da santificação. É por isso que lá em Atos, vocês leem, nós lemos, que eles batizavam as pessoas instantaneamente. João, quantos? Felipe batizando, em Samaria, lá na casa de Cornélio, todos eram, não tinha esse negócio de discipulado, de classe de preparação para o batismo, não dava nem tempo, era muita gente se convertendo. Recebe Jesus? Recebe. E tem outro, todas, ou melhor, 99% das conversões eram sinceras, porque quem dizia que Jesus é o Senhor, quem dizia estar entregando sua vida a Jesus, corria o risco de morte. Se declarar cristão, era sinal de atestado de morte. Então, quem é que iria declarar ser cristão, da boca para fora, se não fosse o coração? Quem iria ser louco? É dizer, olha, estou pronto para morrer, declaro que Jesus é meu Senhor. Por que ele não podia dizer Jesus é o Senhor? Porque só César se considerava Senhor. Nero, César, não admitia que ninguém mais no império fosse senhor de alguém. Ele dizia, eu sou o Senhor, só eu. Como? Aquele lá está dizendo que Cristo é o Senhor dele, mata ele. Então, se declarar cristão, aliás, se declarar que Jesus é o Senhor, nos dias da igreja primitiva, era estar assinando um atestado de morte. Então não tinha como ser um cristão meia sola, mais ou menos, de boca, não existia. Hoje é diferente. Hoje ser cristão é status, dá nome, dá prestígio, até gente famosa, cantores, jogadores de futebol, artistas se convertendo, também você fica legal, né? A gente é bem visto, ele é evangélico, pessoa honesta. Alguns, né? Outros já veem evangélico, principalmente pastor, ladrão, jogador de vício, Mas muitos eles não conhecem o pastor, eles falam que são ladrão por ver alguns acontecimentos tipo. Quando falarem isso para você, manda essa pessoa passar uma semana comigo. Eu garanto que ela vai mudar de opinião. Manda ela ver onde eu moro, então, os compartimentos que eu moro. Conhecer. Algumas pessoas só de vista, assim, televisão, alguém comentou. Manda mas ela, muitos não creem por ter pessoas próximas que dão mau exemplo. Quem já viu lá, ó, a simplicidade? Eu moro com a família num quarto, dividido com divisórias de PVC, em 4. Eu não tenho esse negócio de luxo, quero morar numa casa enorme, na praia. É um quarto dividido em 4 compartimentos. É um banheiro, minha cozinha é um banheiro dividido em 2, né? Como a irmã falou ali, que está dando mau exemplo, mas também tem muitos pastores que dão mau exemplo. Sim, isso tem muito, né? E é por isso que a gente manda passar uma semana comigo, eu hospedo aqui em casa nos compartimentos, e andar de carro, me ajudar a empurrar o carro, de vez em quando, você está quebrando. E não é porque a gente não tem dinheiro, gente. Se eu quisesse. Vai correr o risco para tu vai, ser pastor, ser natureza do que se eu quisesse, a igreja deixa, se eu quisesse pegar. Mas se eu quisesse ter um carro do ano, isso melhor eu teria. Se eu quisesse ter morar num apartamento na praia, não tem condição, dá para pagar isso. Mas eu falo, não, para mim, não, enquanto o carro estiver levando, bom, às vezes faz o exercício, né? Põe a família para fazer exercício, quem estiver comigo, vamos lá, vamos pegar e tal. E não é relaxo, gente, é porque. Transferência. Não é relaxo, é porque o carro também já tentei arrumar, nem eletricidade, gente, ele já arrumei 3 vezes e continua quebrando do mesmo jeito. Então, deixa assim, é para empurrar, é para a gente perder caloria, é para a gente perder colesterol. Então deixa assim, né? Então, gente, se você disser que vai jogar fora o carro, vai gente para olhar onde você vai jogar. Não, você não tem um carro desse. E outra, eu só uso carro quando eu estou acompanhado, quando eu estou sozinho, bicicleta, porque eu quero realmente fazer exercício, queimar caloria. Então, gente, não fique com dó, tadinho do pastor, não pode mais,
lugar, como se fala? Tenha mais privacidade, não pode ter um carro melhor? Pode, gente. Não fica mudando, não vai querer que vamos ajudar, não é isso. Nós podemos, a igreja pode, tem condição, certo? Mostrar. Mas, eu não quero, por quê? Eu acho que tem prioridades para nós, né? Nossa prioridade, ó, é adquirir aqui do lado, é expandir isso aqui, ó. Tá, eu bato essas paredes aqui, eu ia até a esquina ali, entendeu? Para isso aí está se preparando. Então, e olha Todas as isso. igrejas fazem isso, por que não o Senhor, né? Fazer. Todas as igrejas fazem isso, por que não o Senhor fazer? Né? Faz o que é? Todas as igrejas fazem isso, cresce a igreja. O Senhor não pode fazer. Então, gente, vamos. Olhem por isso, tá? Estou olhando para. Eu não quero abrir a boca, senão se a mulher souber que a gente está interessado. Aí, vai ser mais caro. Eu estou ficando quietinho, preparando. Quando eu souber que ela está pensando em vir, pronto. Aí já, não quero nem que fale que é da igreja, quero que alguém vai lá e fale que eu não posso, quero comprar tudo. Aí ela vai cantar, então vou trazer o negócio dele. Aí não vai voltar, tá bom? Então, gente, é isso. É isso, tá bom? Por que eu fiz isso? Gosto de Ah, sim, a mudança. Então, gente, ó, isso é importante para vocês saberem. Porque senão, gente, ó, isso é básico, é importante, porque senão, sabe onde a gente vai cair se a gente achar que a salvação é um processo? A salvação por merecimento, por obra. Se é processo, então não é pela obra de Jesus, é porque eu fiz por onde. Mas é instantâneo. Se eu acreditei de coração, eu estou salvo. Como consequência da salvação, eu vou me santificar. Aí é um processo, a cada dia eu vou melhorando. Esses pregadores que pregam, ó, você que entregou a vida a Jesus, não pense que você está salvo. Você vai ter que continuar esse processo da salvação até o fim da vida. E se perseverar até o fim. O que vocês acham disso? Aí entra outra discussão, já que nós estamos numa escola bíblica. Predestinação, né? Aí entra outra questão. A salvação. Tá, mudando. O crente, o cristão, o salvo, tem a segurança eterna? Ou ele depende de perseverar até o fim? Está lançado a pergunta. Eu vejo isso sobre Judas. Não foi escolhido por Jesus? Será que... Depois nós vamos entrar em outra discussão. Predestinação ou livre-arbítrio? Será que Jesus errou então, referente a Judas? Certo. Você acha então que a pessoa pode perder a salvação se não perseverar? Eu não acho que perseverar, mas o pecado te afasta de Deus. Se você peca e não se arrepende, consequentemente você se afasta de Deus. E a tua salvação fica meio que em xeque. A palavra fala que o salário do pecado é a morte, o que se refere à morte da separação eterna de Deus. Certo. E aí? Está aberta a discussão, o que vocês acham? O cristão, o salvo, tem a segurança eterna, ou seja, uma vez salvo, sempre salvo, para sempre, não depende de nada. Uma vez foi salvo, se ele se entregou com sinceridade, está salvo para sempre, não depende mais de nada, ou depende se ele perseverar até o fim. Perseverar. Onde está isso na Bíblia? Não sei. Me dê a base. Já que depende da perseverança, muitos primeiros serão os últimos, muitos últimos serão os primeiros. Aí a gente vai guardar esse versículo já para outra 1 discussão. Coríntios 15, 58 fala: seja firme e constante, sempre abundante na obra de Deus. Ele está falando da salvação ou do trabalho do Senhor na obra? Eu acho que engloba o geral, né? Eu quero que vocês me dêem um versículo que fala que a salvação depende da perseverança. Um versículo. Se der um versículo, eu estou satisfeito. Um versículo. Se Ele fiel disse que depende de... se fiel até a morte, dá-te a coroa da vida. É um deles, beleza. Agora eu quero outro, que é mais usado ainda. Se fiel até a morte, dá-te a coroa da vida. Então tem uma posição até a morte. E outro, fala outro, mais. Aqueles que vencerem Herdarão, coroa da vida, árvore da vida e tal. e a árvore da vida. Tá, esse é um deles, está em Apocalipse. Eu quero um que Jesus falou. Está em Mateus. Vou dar dica, é o mais usado. Mateus 24. Aquele que alguém falou, perseverar até o fim, será salvo. terá a coroa da vida.
Não, será salvo. Ali está escrito, será salvo. Pronto, pastor. Está lá aprovado. Tem que perseverar até o fim para ser salvo. E se eu disser... Acharam aí? Não. Enquanto eu falo, vocês procuram. Agora, 24:13. lê para nós ali, por favor. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, olha, ali me falou Mateus 24. declaradamente, abertamente, claramente. Aquele que perseverar até o fim será Salvo. Então, para ser salvo depende da perseverança até o fim? Sim ou não? Quem acha que sim? Sim. Quem acha que não? Perseverar até o Só eu que sou herege que acho que não? Eu declaro que não. Como não, pastor? Como não, pastor? Baseado nesse versículo. Pastor, esse será aí que é Não, baseado nesse versículo. Eu posso até me basear no versículo que o Edinho falou. Mas baseado nesse versículo, eu digo que não. Que a salvação baseada nesse versículo não depende de perseverar até o fim. Mas, pastor, o senhor está indo contra a palavra de Jesus? E aí? Vocês vão me chamar de herege? O senhor não acredita na Bíblia, na palavra de Jesus? Foi Jesus. O senhor pode até dizer, mas foi o apóstolo, foi outro. Mas foi Jesus que falou, aquele que perseverar até o fim será salvo. Como o senhor não acredita? Não. Pastor. Aí, por que não? Agora eu vou Por que responder. não, pastor? Mas se um cristão, ele vive a sua vida Não. ali, buscando a... Eu não estou dizendo que não depende de perseverar até o fim, mas baseado no que a gente falou, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Eu acredito. Agora, nesse versículo, não. Por quê? Porque esse versículo, essa palavra, essa profecia já se cumpriu. Jesus estava profetizando da perseguição que viria sobre a igreja primitiva no governo do imperador Nero César, que aconteceu no ano 70. No ano 70, ó, lê o contexto. Quem frequentou as aulas de teologia? Como nós podemos entender a Bíblia? Lê um versículo isoladamente? Não. Então, como vocês querem basear uma doutrina? Somente nesse versículo. Dá para basear uma doutrina da perseverança no versículo que a gente falou? Vou pedir para ele guardar lá, segurar e depois ler de novo. Mas nesse não dá. Está vendo? Eu não estou excluindo a possibilidade. Mas tem que perseverar, tem que ser fiel até a morte. Eu estou baseando nesse, eu estou dizendo que nesse versículo a gente não pode construir uma doutrina. Porque a gente está numa escola, então vamos aprender como é que interpreta a Bíblia. A Bíblia pode ser interpretada, aliás, tem que ser interpretada gramaticalmente, quando conhecer a gramática. Se eu não entender a gramática, é o mínimo. Você não precisa ser um expert formado em gramática e em língua portuguesa. É o mínimo. Senão você vai cair no erro daquele sujeito que leu lá na Bíblia o livro de Oséias. Até a mulher do seu irmão adúltera. Vá até a mulher do seu irmão adúltera. Pode levar uma palavra, uma profecia, uma mensagem. A Bíblia está me dizendo: vá até a mulher do seu irmão e adultera. Qual foi o erro desse cara, esse exegeta, esse grande intérprete da Bíblia, que se dizia pastor, foi até o Fantástico? Qual o erro dele? Ele errou no que? No acento. Adultera é a mesma coisa que adúltera? Adúltera é uma qualidade da pessoa que trai o marido. E adultera é ato de adulterar. Então a Bíblia está escrita dizendo: vá até a mulher do teu companheiro e adúltera. Ele leu, interpretou: vá até a mulher do teu companheiro e adultera. A Bíblia está dizendo, ele falou: vai até a mulher do teu companheiro que é adúltera. Ele não é o resto. E profetiza e diz: da mesma forma como vocês são adúlteros, assim com o marido, vocês são com Deus. Aí o que ele foi? Estou com a faca e o queijo na mão. Já estava de olho na irmãzinha. A Bíblia está autorizando. Agora é só falar para o corpo do marido. E aí, cara? Vamos ler a Bíblia? A Bíblia está dizendo que Deus me falou que eu devo ir até a tua mulher e adulterar. Aí o corpo, é isso mesmo? A mulher, né? Talvez não estava. dele falou, mas não é que é mesmo. Aí a mulher talvez não
estava satisfeita com o desempenho do maridão? Já que a Bíblia está mandando, né? Não tem jeito? Não? Não. Não tem outra saída? Não. Tem que ser assim? A Bíblia está mandando. E tem mais, eu sou pastor. Eu sou autoridade máxima. Vocês têm que crer em tudo que eu falar. Vocês têm que aceitar o que eu falar e mandar. E aí? Vocês vão ser desobedientes? Vão ser rebeldes? Mas não, claro que não. Vai, pastor, manda ver. Já que eu não estou. No mínimo que eu não estava desempenhando bem, no mínimo. Já que eu estou dando conta, né? Vai firme, vai fundo. Mas tanto texto para estudar. Vai fundo, é toda tua. E a mulher diz, opa, vou sair do jejum. E aí, pá, aconteceu. Aí, né, a Globo, que não perde tempo, né, ficou sabendo do caso, que a cidade pequena correu na cidade toda. Apareceram, são fantásticos. Aí a Globo foi lá. Onde é que aconteceu esse caso aí? Naquela igrejinha. Cadê o pastor aqui? Vem cá, cara. Vamos lá. Explica aí o que aconteceu. Sabe, a gente só faz o que a Bíblia manda, né? E aí, tem esse vídeo aí, né? Se você quiser procurar. A gente só faz o que a Bíblia manda, né? Sabe, né? E o recortezinho? E onde está escrito aí? Bom, aqui, ó, está escrito, Oséias está dizendo, Deus falou. E aí, ó, vá até a mulher do teu companheiro e adúltera. A Bíblia está dizendo para mim ir. Então, eu só faço o que a Bíblia manda. A Bíblia mandou, eu fui. Aí o repórter falou, dá licença aqui, deixa eu ver. Ó, aí o repórter dá uma aula de Bíblia. Talvez ele nunca tenha lido aquele tema. Como ele entendeu o Bíblia mágica, ele deu uma aula de Bíblia e falou, meu irmão, aqui está dizendo, vá até a mulher do teu companheiro e adúltera. Não está escrito adultera, tem um acento. Esse acento quer dizer que ela é adúltera. Não era para o senhor dizer adúltera. Aí, pastor, cara, né, de caixa. Como que ele falou mesmo? Ficou mudo. Ele ficou mudo assim, né? Deixa eu ver. Aí, Ele falou que ele tinha razão. Ele falou, você está certo. Então. eu queria passar só para vocês verem a cara de pau. Esse aqui está melhor, né? Mas, até o fim ele acha que vocês vão rir muito. Vergonha, passou uma vergonha nacional. Imagina em rede nacional, que era rede nacional, né? Do Brasil. Ele fala, ele está humilhado assim. Então, gente, como é importante estudar a Bíblia, saber as regras da gramática? Sim. É aí que está, pastor, porque nessas questões de igrejinha começar, a igreja se separa e vai um querendo ser líder, abrir. Exatamente. Não faz nem curso teológico, como o pastor fala, não sabe ler, porque um pouco que eu fiz, eu já entendi que o Antigo Testamento a gente não tem que trazer para hoje em dia. É tudo Então interpretar ele no não pode, como contexto. que ele leu e está falando para outros, assim, não para ele fazer. Isso, é outro contexto. Então, é por isso que a gente tem que interpretar a Bíblia gramaticalmente, historicamente, saber o contexto histórico. E além de tudo isso, pegar o texto do contexto. Porque texto fora do contexto vira um pretexto. Texto fora do contexto vira um pretexto. Que é o contexto, é o todo. Agora eu pergunto, o que está nesse contexto desse texto? Qual o assunto que Jesus está falando? Mas qual o fim dos tempos? O futuro que ainda virá, o Apocalipse, a grande tribulação? Sim ou não? Parece. Mas leiam, analisem. Do que mais fala nesse texto? Falsos profetas revelarão a muitos e se multiplicarão em iniquidades que irão ao longe de todos. Porém, aquele que perseverar até o fim será salvo. Tá. Agora, tem alguma dica aí, algum detalhe que dá a entender que algumas coisas já aconteceram? O templo, olha, ela pegou um detalhe. O que diz sobre o templo aí? Não vai ficar pedra sobre pedra. Que templo Jesus estava falando? Aquele. Porque não pode ser o do fim, porque o do fim Jesus vai reinar, eles não vão derrubar. O templo que vai ser erguido já está já em projetos, mais os judeus falam. E detalhe, nasceu a novilha vermelha. Já ouviram falar disso? A novilha vermelha?
Não. Ai, que é bom vir na escola legal. Nasceu a novilha vermelha. Lembra sobre isso? Que novilha vermelha? Os judeus, eles pretendem reconstruir o templo. No mesmo monte, que era o templo de Salomão, que foi reconstruído por Zorobabel. Zorobabel realmente reconstruiu o templo de Neemias, que nós vemos. E Herodes só enfeitou, só decorou. Não é? Eles falam o templo de Herodes nos dias de Jesus, mas não foi Herodes que construiu, só deu uma embelezamento. Então, os judeus querem reconstruir esse templo e vão reconstruir porque é profético. Não sei como vai acontecer, porque lá no lugar que era o antigo templo tem a mesquita de Omar. Nas costas de Jerusalém tem aquele edifício assim com uma abóboda arredondada, dourada, aparece em todas as costas de Jerusalém. Lá não é um templo, é a mesquita de Omar, é um templo muçulmano. Os judeus querem reconstruir ali, não sei como vai acontecer, eu fico pensando, pô, nós vamos reconstruir. Só que para reconstruir o templo e consagrar o templo tem uma condição, que uma novilha, ou seja, filha de uma bezerrinha, novilha, uma bezerrinha tenha que nascer inteiramente pelo vermelho, sem nenhuma mancha no pelo, sem nenhum defeito, e sobreviva, cresça até o tempo de ser sacrificado, para que o sangue dela espargido sobre os utensílios do templo, os objetos sagrados do templo, o templo consagre aquele templo. O templo só terá valor para os judeus se for aspergido nele sangue de uma novilha vermelha, totalmente vermelha. Sabe o pelo vermelho, né? Fica igual o pelo no Rottweiler, não tem o pelo vermelho no peito? É daquela cor, não é um pelo vermelho, é um pelo avermelhado. Só terá validade esse templo se for ungido, consagrado com sangue de uma novilha vermelha, sem defeito. Há uns tempos atrás publicaram que já tinha nascido a novilha, era o tempo da chegada do Messias, porque quando eles reconstruíram o templo, aí é o sinal que o Messias já está vindo, Jesus está voltando. Só que aquela novilha que nasceu antes morreu. E essa, será que vai sobreviver? Se sobreviver, eles constroem e consagram o templo. Então está numa expectativa, olha, nasceu a novilha vermelha. Quando nascer eles consagrar, aí virá o anticristo, para entrar naquele templo e sentar lá, como recebendo a adoração de Deus. É aí que Jesus volta. Entenderam? E essa notícia está correndo que nasceu a novilha vermelha. Vamos ver se sobrevive. Tá, agora eu estava falando sobre o que mesmo? Pastor, A interpretação do templo. Então ela matou Xará. O templo, pastor. Aqui está dizendo que esse templo, Jesus estava profetizando que esse templo seria derrubado, não ficaria pedra sobre pedra. Então o que a gente conclui daí? Vamos ler a Bíblia do ponto de vista de um intérprete, do hermeneuta, do exegeta. Então o que a gente entende daí? A profecia estava se referindo aos tempos do fim, que ainda virão? Não. Sim. Sim. Então, o senhor está dando nome. Não, o senhor fala que sim, outro vai falar que não, eu inspirei. Estou entendendo. Eu venho na escola para aprender e sair daí com mais dúvida. Primeiro o senhor fala que a salvação é um processo e não é. Depois o senhor fala que a pessoa tem que perseverar e não tem. E é assim mesmo. Tem, não tem, é e não é. Ela tem que perseverar até o fim, mas baseado num versículo ou no outro. Em outros não. Então é por isso que eu digo tem e não tem. Nesse versículo, não. No outro versículo o velho falou tem. E aí, com qual a gente fica? Vamos lá. Tem a resposta para tudo. E a salvação é um processo ou não é? É e não é. É um processo. Aliás, não é um processo. Se a pessoa fizer de coração, está salvo. O que é um processo é o que vem depois, a santificação, que é consequência. Então, ligado à salvação está a santificação, que é consequência. Então, vamos lá. A Suzana matou a charada, que essa profecia estava se referindo àqueles tempos. Então, se Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra, que não seria derrubado. E aconteceu? Esse templo que Jesus estava mostrando, olha, esse templo não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubado. E aí? Aconteceu? Então a profecia foi para aqueles dias, aqueles tempos, exatamente anos 70 da era cristã,
Tchau, querido, Deus abençoe. Da era cristã, quando quem derrubou o templo? O imperador Nero César. Agora, é dos dias do fim? Também é. Porque aqui está falando de coisas que ainda vão acontecer. Está falando da guerra, da violência, aumento da violência, apesar que naqueles dias também tinha. Mas vamos entender que essa profecia de Jesus tem dupla aplicação, dupla. Uma para aqueles dias e uma para o tempo dos fins. Sim. Até se a gente ler assim continuamente, dá até para notar uma certa divisão do tempo no versículo 14. 14, vamos lá. A Suzane está entendendo, porque a Suzane também estuda direito, ela já está aprendendo como analisar. O advogado ele tem que interpretar o texto, tem que ler, entender, né? Ele estuda hermenêutica também. Estudou hermenêutica já, né? Não? Está saindo bem. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Então quer dizer que está servindo desde o fim, porque ainda não foi pregado a toda a gente, a todas as nações, ainda não veio o fim. Ele depois fala do sacrilégio. Esse dos. Como que fala do sacrilégio aí? Fala assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entende. Aí, ó, já aconteceu. Já aconteceu. Tem que esse novela que fizeram, Pedra sobre Pedra, diz que isso aí foi o mal que as pessoas fizeram, que veio de lá para cá. Trouxeram essa aí, Pedra sobre Pedra, trouxeram realmente mesmo da Bíblia. Tudo tem uma ligação. Então, gente, perceberam aí? Esse texto é difícil. A gente pensa que é fácil. Ele tem duas aplicações. A profecia de Jesus tem duas aplicações. Uma para aqueles dias, que aconteceu no ano 70, e outra para o fim. Quer ver mais uma prova? Que ela aconteceu, essa profecia já aconteceu. Jesus fala que naquele dia, ai das grávidas e das que amamentam. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno ou no sábado. Então, o que tem a ver com os dias do fim? O que tem a ver o sábado, o inverno? Será que Jesus não pode voltar no inverno? Aí uns menos entendidos. É porque no inverno muita gente fica dormindo. E se Jesus voltar, não vai subir porque está ocioso, está parado, está só dormindo. Quem dorme, né? Pastor, porque simbolizava algo para os judeus, o povo judeu, o inverno e o sábado. Isso, inverno e sábado. Aí, está ligado ao povo judeu. Se está ligado ao povo judeu, é naqueles dias. O que aconteceu no inverno? As estradas ficavam intransitáveis, enchia de neve. É neve lá também no inverno. Então, eles não tinham como fugir. E por que eles precisavam fugir? Porque o imperador Nero César ia vir com tudo sobre eles. E as grávidas? Quem tem as grávidas com aqueles dias? Sabe o que o imperador Nero César fez no ano 70 com as mulheres grávidas que eram em distância? Fez uma cesariana, exatamente. Ele abria o ventre das mulheres grávidas, tirava o bebê, daí surgiu o nome Operação Cesariana. Foi César que criou a operação. Cortar a barriga. Falaram aqui, por isso que ela não gosta de gato. Aí eu venho gato. É um terror, é só imaginar. Nero César fazia uma cesariana na mulher, cortava, mandava cortar, né? Já tinha que, olha, mulher grávida, precisam fazer, cortava a barriga da mulher, tirava o bebê, matava, e dentro da barriga da mulher colocava um gato e costurava. Exatamente isso. Nero era doido, né? O cara era. A culpa não era do gatinho, viu, gente? O gato tem culpa, porque é um coitado também, vítima. Então, por isso que Jesus falou, ai das grávidas, que eu já estava vendo que esse doido ia fazer, ai das grávidas e das que amamentam, que o imperador ia tirar o bebê do qual ia matar. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, porque se vier a perseguição contra vocês não vão ter nem por onde correr, fugir, as estradas vão estar intransitáveis. Beleza? Então hoje vocês aprenderam que esta profecia tem dupla. Bom, isso aí vocês não podem esquecer nunca mais na vida, e vocês vão agradecer o dia, porque alguém vai falar para vocês, querer ensinar um dia, e você fala, não, eu aprendi que essa profecia tem dupla aplicação, já aconteceu no ano 70, e alguns detalhes que se referem ao fim ainda vão acontecer, né? Tá, e aí onde entra a perseverança? Aquele que persevera até o fim é para aqueles dias? É para aqueles dias. Porque a salvação não depende somente disso. Agora, pastor, e baseado no outro versículo, o Edinho falou, qual é o outro versículo?
Apocalipse 2:10. 2:10. Então, se está em Apocalipse, não vai acontecer, né? Apocalipse 2:10 diz o quê? Nada, pode ler? Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ele fala isso para qual igreja? Hã? Esmirna. Esmirna. E aí, pastor? Então é para aquela igreja de Esmirna. Não é para nós. Quem acha que era para a igreja de Esmirna? Quem acha que é para nós? Tem dois Para as duas. Para as duas! Muito bem, aprendeu, né? Sempre vai haver, em muitos casos, profecias de dupla aplicação. Uma para os dias atuais e uma para os nossos dias. Essa profecia vale para aqueles dias e vale para os dias atuais. Então, infelizmente, Adinho, o seu versículo se aplica naqueles dias porque ele está falando a igreja de Esmirna. Olha, vocês terão uma perseguição de 10 dias. Até falou 10 dias. A tribulação não é 10 dias. Era para aquela igreja que seria perseguida 10 dias. Alguns seriam lançados na prisão e foram, aconteceu. Mas ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Então já aconteceu já. Então olha, esses dois versículos são para o contexto da época. Beleza, pastor, uma vez salvo, sempre salvo. Isso, a salvação é eterna. Jesus, vamos basear na palavra de Jesus? O que Jesus falou a respeito da salvação? João 10. Aquele que vem a mim, jamais lançarei fora. Segurança eterna? Segurança eterna. Uma vez salvo, sempre salvo. Outro. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E ninguém arrebatá-las as minhas ovelhas são minhas, e ninguém arrebatá-las das minhas mãos. Mais ou menos, não é? Então a salvação é eterna? É. E não é. Ela é. No sentido que Deus, Jesus, não, e é isso que eu quero, deixar vocês confusos. Para que vocês pensem. Se eu só te falar mastigado, vocês vão pensar. Então eu quero que vocês pensem, porque é assim que a gente aprende. Ó, no sentido de que Jesus tira a salvação, nunca vamos perder a salvação. Nunca, nunca. A salvação não é um dom? Dom não é um presente? Alguém dá um presente e pede de volta? Tirando aquele caso lá que eu falei do casal que brigava, depois o marido ia lá, me levava de fusquinha, eu pensava que era para considerar, nada, era para trazer os potes, as telas dele, o bichinho de pelúcia que ele deu para a esposa, inclusive uma tartaruga gigante. Vamos lá, pastor, vamos lá. Eu de madrugada, gente, de madrugada eu pegava assim, vamos, Sandra, um casal para te aconselhar assim lá, vai lá, vamos, pega o fusquinha velha, empurra e vamos lá. Chega lá, pastor, já está tudo lá no portão, pastor, só chamei vocês aqui porque vocês têm carro, naquela época porque aqui não tinha carro, só chamando vocês aqui porque vocês têm carro, eu precisava levar meus potes, minhas tampas, que eu dei para minha esposa, conhece ela? Verdade da compra. Metade da compra? Tudo dividido, inclusive metade da compra, pastor. Dá para ver o porta-mala e vamos levar comigo para casa da mamãe? Eu falei, não, me chama para ele, não, agora eu vou querer conversar. E ficava 2, 3 horas, não adiantava nada, porque eles já estavam decididos, né? Hoje já estão até casados, cada um. Você sabe quem eu sou? Já estão casados, 2 casados. Nossa, casal, voltaram, casal separado, voltaram. Aí hoje estão bem, graças a Deus, uma e outra. Então, Graças a Deus. aí não tinha jeito, né? Aí na pior que na semana seguinte ele me chamava de novo. Aí de dia, vem aqui, pastor, na casa da minha mãe. Olha, pastor, nós voltamos, queria que o senhor levasse de volta. Carregou aqueles bichinhos, aqueles potinhos. Hoje tem até raiva de ver tartaruga de pelúcia. Eu lembro, droga. Nunca dei tartaruga de pelúcia para você. Se der, não peça de volta. Deixa o pastor para levar no carro. O senhor falou que a salvação é, pastor, Deus já deu, está dado. É, Mas e aí tem a santidade. A santidade é o processo que É o acontece a processo. salvação. Mas se a gente não se santificar, aí a gente perde. Aí que está. Se a salvação foi realmente sincera, a decisão foi sincera, a santificação vai acompanhar. Não é por isso que a santificação não é de um dia para o outro. Eu não me torno totalmente santo de um dia para o outro. É um processo que cada dia vai aperfeiçoando. E tem, olha,
O gráfico é assim. Pastor, e o julgamento? Pensa que é só assim, cada dia tem um dia que a gente sobe de novo. E, Não, pastor, processo. e o julgamento? Julgamento? Que efeito que ele tem sobre isso? Por exemplo, Para as obras. aquelas pessoas, não, as pessoas, Os não salvos as pessoas, vão ser condenados para salvação. porque muitos vão chegar diante do Senhor porque fizeram a obra através de dons. Mateus 25. Senhor, então, Mas Deixa o pastor. aí essas obras que que confessaram confessaram Deixa eu só um pouco variar. isso, não era salvo. Ô, pastor, deixa eu ser um pouco variado. A proposta que ele fez sobre Qual foi? a vinda. A vinda? Do céu. Que Deus, quando veio, mandou seu filho unigênito, Deus deu a livre Livre-arbítrio. Livre-arbítrio ou predestinação. Então, aí tá, mais uma que o Luciano levantou. Mas e o julgamento no final? Jesus vai jogar os bodes das ovelhas, separar de um lado, e muitos vão dizer, Senhor, naquele dia nós fizemos tantas obras em teu nome, expulsamos demônios, fizemos as pessoas passar pelo sal grosso, demos rosa com cheita, demos o carnezinho da salvação, a toalhinha setuma bem. Jesus, me perseguiram tanto, me tiraram meus programas de televisão, eu construí o templo de Salomão, Senhor, olha que grande obra eu fiz, Senhor, quantos demônios meus obreiros expulsaram. E olha que alguns a gente pagou até bem para representar, e representaram tão bem. Olha, o outro lado da plenitude vai dizer, olha, quantos atores a gente pagou para fazer teatro, ó Jesus, passa as vidas, para um fim bom. O Senhor está dizendo que não me conhece? Afastai-vos de mim, malditos para o fogo de Deus. Nunca vos conheci, ou seja, a conversão de vocês foi fechada. Vocês, fizeram lucro, olha. Fizeram coisas só pensando em ter as mansões, os carrões, os iates. Estavam preocupados com vocês. Salvaram vidas foram salvas através de vocês? Foram, mas não foi por causa de vocês, por causa da minha palavra. Que no meio de tanta baboseira, besteira que vocês fizeram, também tinha minha palavra, então foi minha palavra que salvou. Aquelas vidas lá inocentes que foram enganadas, mas entenderam minha palavra que eu salvo, então salva vocês, não estou julgando, mas serão esses tipos como esse. Que já tem um grande detalhe nesse texto, né? As pessoas elas começam a expor para Jesus, depende do que elas fizeram, no nome de Jesus. No nome de mas Jesus. nós esquecemos que o que está em jogo é o nosso nome. Então o nome de Jesus tem poder. Eu já vi pessoa expulsar demônio em nome de Jesus, pessoa que nem era crente. Em nome de Jesus, o demônio foi expulso. O telefone, pastor, uma vez, pediu para o meu irmão repreender uma companheira que vivia com ele, e na hora, ele era e ela já estava. Não, mas porque é o nome. E ela já estava numa faixa de 7 horas. Aí, 7 horas, foi expulsa em nome de Jesus, sem a pessoa ser crente. É o nome, é a palavra. Por isso, nunca basei. Eu fui numa igreja, o homem é de Deus, expulsou 10, 20, 30, 40, 50 demônios. Em nome de Jesus. Curou, fez milagre, fez o paralítico andar, o cego ver. Foi? Nome de Deus. Pode ser e pode não ser, porque ele não fez o nome dele, fez o nome de Jesus. E mesmo sendo safado, picareta, ele acredita que o nome de Jesus tem esse poder. E usa. Quanta gente então nunca se baseia. E é por isso que muitas igrejas enchem, lota, tal, porque vê milagre, vê profecia, vê isso, cura, aquilo. Vou lá, que é o nome de Deus. Deus está nesse altar. Como se a gente tivesse um templo do Antigo Testamento. E até teatrinho, né? Que a pessoa lá possuída vai subir no altar e quando vai subir cai para trás, como se o lugar tivesse poder. Gente, não estamos mais no Antigo Testamento. Esse lugar aqui, é igual aqui, é igual ali no fundo, é igual a sua casa. Sua casa é um altar. A mesma